Oi, oi, galerinha! Bem-vinda ao canal Nick Silvério. Na aulinha de hoje eu trouxe para vocês um passo a passo de uma massinha amanteigada feita com margarina, top, maravilhosa, tá? Fica úmida, fofa e estruturada, tá bom? Então, olha só, eu utilizei ali 80 gramas de margarina com 80% de gordura. Eu gosto muito de utilizar essa Qualy, não é fazendo propaganda, eles nem sabem que eu existo, mas eu gosto de utilizar ela, mas você pode utilizar qualquer outra que tenha 80%, tá bom? E aí, e ela também eu gosto, gente, porque ela é bem clarinha, né? Tem umas que é bem amarelona, né? Então deixa a sua massa bem amarela. Vocês podem ver que mesmo quando eu faço massa amanteigada, minhas massas fica clarinha, né? Por conta de tudo, né? Farinha de trigo e tudo, e eu utilizo, ela fica bem, ela é bem clarinha. Então, eu bati ali com 150 gramas de açúcar. Eu utilizei refinado. E aí, no comecinho é meio difícil, que é pouquinha margarina, pouquinho açúcar, né? Aí você vai tirando ali da lateral da batedeira, vai colocando pro meio e vai batendo, tá bom? Agora eu tirei ali a tampa pra vocês ir olhando. E vai fazendo sempre essa mesma coisa, abrindo, você vai tirando e vai colocando de novo, até ela ficar esse creme aí, ó. Tá vendo? Um creme bem clarinho, olha só. Não tava assim o açúcar 100% diluído. Vocês conseguem dar pra ver assim um pouquinho do grão assim. Não tava, sabe aquele creme lisinho? Não tava. O açúcar ele não vai diluir 100%. Mas tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Um creminho bem clarinho. E aí, agora a gente vai adicionar os nossos ovos, tá? Eu vou pesar aí pra vocês verem. Eu utilizei quatro ovos. E no total eles pesaram 237 gramas, tá? Não tava assim os ovos bem grandões, jumba, eles era ovos médios, tava pesando ali em torno de 68, 69 gramas, ok? Com casca. Então, sem casca eles pesaram 237 gramas. Então, eu vou bater ali com o meu garfo, já dar aquela misturada nos ovos. Eu não utilizei essência. Caso você queira colocar essência, pode colocar. Você coloca aí na hora do ovo, tá? Coloca a essencinha ali e mistura. E agora eu vou levar lá com o meu creme, né? A manteiga lá e o açúcar e vou bater. Coloco uma metade, bato. E aí depois eu vou, mistura ali, tira ali do canto do bol e coloco a outra metade e volto a bater novamente por 1 minuto. Nessa hora eu estava batendo na velocidade 3 da minha batedeira, né? Uma velocidade média, média para baixo, né? Porque não é média para alto, que minha batedeira vai até a 8. Tira toda ali do canto do bol para colocar a outra metade dos ovos e voltar a bater por mais 1 minuto. Segue bem esse processo, tá bom, galerinha? Os ingredientes estavam tudo em temperatura ambiente. A margarina eu tirei com 1 hora antes da geladeira, então assim, ela não tava aquela margarina quente, que você colocava o dedo assim, você colocava o dedo, você sentia que ela ainda tava geladinha, tá? Mas não tava geladona. E vou bater por mais 1 minuto. Aí vocês vão ver que depois que eu bater novamente, ela vai ficar com um aspecto bem talhado, assim. Nossa, é até, né, uma coisa assim estranha, né? Dá até agonia. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar ela de novo, ó, vocês vão ver aí, ó, como fica horrorenda. Eu vou fechar novamente e aí eu vou colocar pra bater na minha velocidade alta, tá? Eu coloquei na velocidade 6. A minha batedeira vai até a 8, só que eu não tinha necessidade de colocar na 8. Coloquei até na 6, olha só, e deixei bater por mais 1 minuto. Aí vocês vão ver a diferença, tá vendo? Como fica horrendo. Isso aí, gente, sabe por que se acontece isso? Porque os ingredientes não estavam na temperatura correta, assim, os três, não, o açúcar, a margarina e os ovos. Eles não estavam na mesma temperatura. Para não acontecer isso, os três têm que estar com a mesma temperatura e dificilmente vai estar, né, gente? Fala sério. Então, por isso que acontece isso, que Itália, simplesmente isso, é que eles não estavam com a mesma temperatura. Mas tá vendo? Como já diluiu bastante e não tá mais talhado, eles se misturaram, se incorporaram ali, ó. Aí tá o ponto certo, aí agora a gente vai adicionar a farinha de trigo. Eu tenho ali 200 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá bom? Peneirando. Aí eu sei que vocês vão perguntar, Nick, eu posso nessa hora colocar lá na batedeira com a raquete e tales? Eu indico você fazer com fouet mesmo, porque ainda mais por já ser a amanteigada, né? Então faz com fouet, que é mais rapidinho você faz, que aí você vai ter a certeza que você não vai ativar assim tanto o glúten, tá? Outra coisa também, gente, desculpa a minha voz que eu ainda tô resfriada, garganta ruim, tá? Mas tô aqui gravando o vídeo, olha só.
que eu não faço por vocês? Então, vai misturando. Gente, vai ficando uma massa bem linda, tá vendo? Ó? Bem brilhosa, né? Por conta da gordura ali da margarina. E aí, vamos lá. Eu não coloquei leite até aqui, nem água, e não vou colocar. Não, Nick, não. Vai ficar maravilhosa estouro sem leite, sem água. Olha que legal. É bom que você economiza leite e água aí na sua casa, né? Aí você vai perguntar, Nick, mas aí ela não fica seca? Não, por conta da margarina. Tem um excesso bem grande de margarina. Gente, 80 gramas de margarina nessa massa. Então, ela vai ficar úmida por conta da margarina. Por isso que é legal a margarina ser com 80% de gordura. Nick, mas ela vai ter estrutura? Claro, óbvio. Top. Porque até mesmo, gente, prestem atenção. Eu vou dar uma pausinha aqui, vou colocar aí 10 gramas de fermento. Vou misturar ali no fouet também até diluir tudinho. O que dá estrutura numa massa não é a água, não é o leite. O que dá estrutura numa massa é os ovos, é a farinha. É isso que dá estrutura. Então, para uma massa ter estrutura, tem que ter os ovos e a farinha que contém glúten. É isso que eu chego lá na versão que eu falo para vocês, né? Não mexer muito para não ativar muito o glúten da farinha, porque senão vai ficar muito pesado, mas não precisa ter medo, porque você tem que ativar um pouco do glúten daquela farinha. Porque uma massa, sem você fazer com a farinha ali, sem ativar nenhum pouquinho do glúten, ela não tem estrutura. Ela precisa de um pouco de um glúten ali para ter estrutura. Agora eu peguei 2 forminhas de 15, é muito difícil fazer isso aqui, pra quem me acompanha sabe, mas eu assei 2 forminhas pra mostrar pra vocês. Muita gente sempre fica me perguntando, né? Pode dividir? Pode, inclusive a manteigada eu super indico, tá? Você dividir. Então, as minhas forminhas não tinham os pesos ali iguais, que são de jogos diferentes, né? Então, uma eu coloquei um pouquinho a mais de massa, outra eu coloquei umas 10 gramas a menos. E olha só, espalhei ali com a colher, que ela fica aquela massa bem cremosa, né? Então, eu tive que espalhar ali com a colher. E levei ao forno pré-aquecido a 170 graus e ela ficou durante 35 minutos. E olha só, assou por completo, não afundou. Tava super fofa. Você viu que ficou com uma pequena barriguinha aí? O que que você faz? Você pega ali um guardanapo com ela ainda quente. Se você deixar esfriar, não adianta mais fazer isso. Ela não vai abaixar. E vai alisando ali, tipo, afundando aquela barriga pra baixo. Não afundando com força, mas delicadamente, tá? E olha só, fica retinha, gente. Olha só, que facilidade. Imagina se nossa vida fosse assim. Vou alisar aqui a minha barriga e ela vai ficar retinha. Nunca no Brasil, né, gata? Mas com a massa, olha só como que fica top. Tá vendo? Vou tirar ela ali pra vocês verem agora. Ficou maravilhosa. Uma massa super fofa, úmida. Você pode molhar, tá? Na medida certa. Muita gente me pergunta, Nica, eu posso molhar essa massa à vontade? Claro que não. Né? Se você molhar essa massa à vontade, encharcar, vai desmoronar. Não tem massa que aguente. Molhar na medida certa, tá bom? Gente, ela fica muito maravilhosa, tá? Cheirinho gostoso. Gente, super fofinha. Olha o fundo dela. Eu vou colocar uma em cima da outra ali depois pra vocês verem. E vou medir pra vocês verem a altura que ela ficou. Ela ficou batendo quase 9 centímetros de altura. Nick, eu posso assar tudo em uma forma só? Pode. Mas ela não vai ficar tão alta assim. Experiência própria, tá? Ela vai bater ali no mínimo 7, 7,5 de altura, assando tudo numa forma. É muita massa, é muito peso para subir. Então, quando você assa separadamente, ela cresce um pouquinho a mais, alguns milímetros a mais, né? O dobro também. Mas aí, no caso, ela bateu quase 9, ficou com 8 e pouquinho. Se eu fosse assar tudo em uma forma só, ela ficaria com 7, 7,5. Olha só que maravilha. Ai, gente, antes que chegue os mimizentos. Ai, nossa, mas é propaganda enganosa, porque não é massa amanteigada. É massa amanteigada sim, tá? Manteigada com margarina, tá bom? A maioria das pessoas conhece assim. Aí, galerinha, na hora que você for colocar no seu cardápio, você vai fazer como? Você vai colocar assim, ó, massa manteigada, vai abrir a parênteses e vai colocar margarina. Aí você vai escrever embaixo, massa manteigada, vai abrir a parênteses e vai colocar manteiga. E aí o seu cliente vai escolher qual massa manteigada ele quer. Ele quer a feita com margarina ou ele quer a feita com manteiga? Porque tem muita gente que pede pra gente massa manteigada e realmente eles querem comer massa feita com manteiga, não margarina. Então, por isso que é importante ter essa observação no cardápio,
tá bom? Senão você vai realmente fazer propaganda enganosa. E aí ele vai escolher. É claro que vai ter uma diferença grande no valor, porque a manteiga é muito mais caro que margarina, mas aí fica a critério dele, ok? Já estou adiantando, porque da outra vez que eu fiz, e aí vem os mimizentos, porque eu coloco isso até no título, para não fazer propaganda enganosa para vocês também. Eu coloco massa amanteigada, abro parênteses lá no título e coloco margarina, para vocês já saber que é com margarina. Porque senão aí vem, né, gente, aquelas mimizentas insuportáveis, ai, que ninguém aguenta. Vai dormir, vai caçar uma louça pra você lavar, maluca. Eu, hein? E olha só, gente, como que fica uma massa extremamente fofa. E só de olhar a textura, você já vê que é uma massa diferenciada, não é aquela massa manteigada pesada, densa. Tá vendo como que ela fica úmida? Maravilhosa. Com a gente não, gata, que a gente é fofa, úmida e estruturada. E se você colocar ela na geladeira, ela não vai ficar dura igual uma pedra. Coloca aí, faz um teste, tá bom? E depois vem aqui me contar. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito no canal, dá aquela força aí, se inscreve. Segue lá no Instagram, gente, na página do Facebook é Nick Silvério. Beijo de luz e até o próximo vídeo. Fui!